Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Olha, hoje vamos falar sobre os termos essenciais da oração, né? O que são eles? São tudo aquilo que compõe uma estrutura básica, né, da oração, é o que dá sentido à nossa frase, certo? O que dá sentido é o que? A oração, que é o que? O verbo, né? Vocês lembram da aula passada? Então, são necessários para que a oração tenha um significado, tá bom? Ou seja, o verbo. Se observarmos bem aqui abaixo, tem dois exemplos do sujeito e do predicado, que é assim que vocês irão estar dividindo, né, e separando o que é sujeito e o que é predicado, que a gente vai classificar as orações. Temos aqui, sujeito é o termo que representa o ser sobre o qual se diz alguma coisa, né? Aí tem a pequena flor recebia feliz dos raios do sol. Quem recebia feliz dos raios do sol? A pequena flor, não é? Então, ela é o sujeito. Recebia feliz dos raios do sol é o predicado, que é o termo que contém o verbo e representa aquilo que se diz do sujeito, tá? Recebia é verbo. Então, ela está ali ligando ao predicado, que é o que está dando sentido ao jeito que é a pequena flor. Abaixo tem: meus 2 filhos moram longe de mim. Quem mora longe de mim? Meus 2 filhos. Então, é o sujeito. E o predicado, moram longe de mim, que é o restante que dá o sentido àquela frase. É muito fácil. Vamos ver os tipos de sujeito, né? Temos o sujeito determinado, que é facilmente identificável pela concordância verbal. O sujeito determinado, ele pode ser simples ou composto. Olha só, lembram? Não é muito diferente daqueles períodos, também simples e composto. Dá pra gente separar e entender tudo direitinho. Vamos por parte. O sujeito simples, ele possui apenas um único núcleo, que pode estar no singular ou no plural. E também ele pode ser um pronome indefinido, tá? Minha irmã Maria estuda à noite. Minha irmã Maria, ele é o sujeito simples, porque ele está se referindo apenas a minha irmã Maria, né? Apenas um núcleo. E está no singular, mas também ela pode estar no plural. Olha só o segundo exemplo. As flores têm perfume, né? As flores estão no sujeito simples porque ele está no sujeito simples e ele está no plural, porque ele está se referindo a mais de umas flores, certo? Mas é apenas aquele sujeito, que é a flor. Então, as flores têm perfume. Quem é o sujeito? As flores. Tem perfume, está no predicado. Porque ele é simples se ele está no plural, né? Está se referindo a mais de uma flor, porque ele está se referindo a mais de uma flor e não a outras coisas, né? Cuidado com isso, porque isso pode confundir. Vamos ver no sujeito composto, ele possui mais de um núcleo. As flores é apenas um núcleo, porém está no plural, porque ele pode ser em várias quantidades. Mas o sujeito composto, tá? Ele está se referindo a mais de um núcleo. Observe bem o exemplo. Alimentos e roupas andam caríssimos. Então, está no plural, mas eles estão se referindo a duas coisas. Alimento é uma coisa, roupa é outra coisa. Então, ele é sujeito composto, porque na mesma frase estamos dando sentido a mais de uma coisa. Deu para entender? Então, a diferença, quando a gente for olhar na frase que se confundir um pouco, as flores, então é composto, porque está se referindo a mais de uma. Não. Lembrando que sujeitos simples, eles também podem estar no plural, certo? E o sujeito composto, ele é quando a frase ela contém mais de um núcleo, quando estamos citando mais de uma coisa. Então, vamos ter atenção com relação a isso, que se confunde muito, tá bom? Outro exemplo aqui. Ela e eu nos respeitamos mutuamente. Ela e eu, né? Composto. Não estamos referindo à mesma pessoa, né? Tem uma segunda pessoa na frase. Então, ele é período composto. Vamos ter atenção. Nos respeitamos mutuamente, né? Então, se nós observarmos aqui, tem um sujeito, ela e eu, nos respeitamos mutuamente, que é o predicado, e está no sujeito composto, certo? Porque tem mais de um núcleo na frase.
Vamos analisar mais um exemplo. O amor e o ódio são tidos como duas faces da mesma moeda. Está referindo a situações compostas, tá certo? Vamos analisar bem, porque pode haver muita confusão com relação ao sujeito simples no plural e confundir com composto, tá bom? Isso acontece muito, mas é tranquilo, é só treinar. O sujeito oculto já é quando não damos sentido a uma frase, mas a gente não está determinando nada, certo? Ele é um núcleo do sujeito que está implícito, mas pode ser reconhecido pela desinência verbal ou pelo contexto. Como diz aqui, viajarei amanhã. Quem viajará amanhã? Eu. O oculto está eu. Porque eu poderia colocar na frase o seguinte, eu viajarei amanhã, mas a desinência verbal, né? Então, muitas vezes, nós não precisamos estar sempre nos colocando no pronome eu, ele, ela. Podemos estar sendo mais implícito, podemos estar usando palavras mais curtas e mais objetivas, que é viajarei amanhã. Então, aí está uma frase que está no sujeito oculto, tá certo? Onde o oculto é o pronome eu, tá bom? Vamos nos casar. Quem vai nos casar? Nós. Nós vamos nos casar. Então, o sujeito oculto está nós. Deu para entender? Porque o que acontece o pronome, ele fica em oculto. Onde você pode encaixar o pronome na frente, a gente muitas das vezes não precisamos estar colocando, porque já tem outros pronomes que vai trazer sentido à frase, né? Onde existe essa desinência verbal. Qualquer dúvida, vamos estar perguntando. Existem também os sujeitos indeterminados, que ocorre quando não é possível identificar claramente a que se refere a concordância verbal, né? Quando não se pode ou não interessa indicar precisamente o sujeito de uma oração. Vamos ver aqui um exemplo. Estão gritando seu nome lá fora. Quem está gritando? Alguém. Então é indeterminado. Estão te chamando aqui. Quem está me chamando? Alguém. Então, é um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado com sujeito oculto, a diferença está o quê? Nos verbos que vêm à frente. Observe, viajarei, né? Então, vamos. Então, assim, temos que observar que à frente do sujeito oculto tem sempre um pronome que pode vir juntamente com a desinência verbal, o verbo. Já o sujeito indeterminado, ele vem à frente sem verbalização, normalmente sem verbalização, mas também nós temos que observar a concordância que ele traz, o sentido, né, que ele está trazendo, porque aqui diz, estão gritando seu nome lá fora. Mas, se nós observarmos a frase, a gente não sabe quem é. Não pode dizer que é eu ou ele, né? Estão gritando, alguém está gritando, certo? Então, essa que está a diferença. O sujeito indeterminado surge quando não se quer ou não se pode identificar claramente a que o predicado da oração se refere, que é a verbalização mesmo, né? Se vocês observarem, é o que eu falei aqui. E existe uma referência imprecisa ao sujeito, caso contrário, teríamos uma oração sem sujeito, que seria, na frase, estão gritando seu nome lá fora, ninguém sabe quem é. Então, é algo que não está determinado quem seja. Não é complicado, é porque eu falo detalhadamente mesmo para que vocês não se confundam. Porque se a gente olhar, dá para se confundir mesmo com oculto e indeterminado, certo? Mas nada que a prática ajude. Olha só, na língua portuguesa, o sujeito pode ser indeterminado de duas maneiras. Com o verbo na terceira pessoa do plural, desde que o sujeito não tenha sido identificado anteriormente. Por exemplo, bateram a porta. Quem bateu a porta? Bateram quem que bateu, né? Ele, pode ser, que está na terceira pessoa. Eles bateram a porta, entendeu? Andam espalhando boatos a respeito da queda do ministro. Eles andaram espalhando boatos. Então, assim, pode estar na terceira pessoa. Eu, tu, ele. Terceira pessoa. Tá certo? Com o verbo na terceira pessoa do singular acrescido do pronome se. Se é uma construção típica. Precisa-se de mentes criativas. Vivia-se bem naqueles tempos. Sempre se está
sujeito a erros. O pronome se funciona como índice de indeterminação do sujeito, né? A gente pode observar que ele pode estar na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular. Então, se nós observarmos, um jeito mais claro para poder entendermos sobre o sujeito indeterminado é a gente observar que tem algo por trás que não está identificando ninguém, nenhum pronome. Está identificando até, mas de maneira oculta, entendeu? De maneira mais assim, implícita. Certo? Não que seja de maneira oculta, assim do sujeito oculto. Me entendam o raciocínio. Porque aqui você entende que vai existir a primeira pessoa, a segunda pessoa do plural ou do singular, que vai dar sentido à frase. Porém, no sujeito indeterminado, a diferença é que ele pode trazer sentido com o verbo na terceira pessoa do plural, ou também ele pode trazer sentido com o verbo na terceira pessoa do singular, certo? Onde sempre vai existir uma dúvida de quem é, de onde está, né? Algo assim, entregaram um livro na secretaria. Quem entregou esse livro? Né? Alguém entregou, então vai ficar aquela dúvida. Então isso aí é sujeito indeterminado, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vamos estar debatendo aqui no grupo, tá bom?